Nós estamos estudando esse dia, mas muita coisa bonita. Eu estou no Salmo 100, já chegando praticamente ao finalzinho dele. Começamos no programa de segunda, terça, quarta, quinta, esse é o de sexta. E começamos que nós temos, vendo que temos de celebrar com júbilo ao Senhor. Celebrar é fazer festa. Eu duvido que você diga assim, eu vou lá na igreja celebrar o Senhor. Tem uns que chegam até aqui chateado, aí Deus vem, abre o coração, mas não celebram a Deus. Você não veio celebrar o missionário, não veio celebrar a pessoa que abre a reunião. Nenhum de nós tem que puxar atenção para si, não. Você veio celebrar Jesus, teu encontro com Jesus. Esqueça a gente faz aquilo que Ele manda que nós façamos. E quando você então aprende, aí o que acontece? Deus entra em ação e lhe abençoa. Aí Ele manda servir, e fala que é todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Ele não aceita com tristeza. Mas se eu estou triste, Ele está chamando, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mas você vem com aquela alegria, vou deixar meu fardo aos pés do Senhor e vou sair daqui liberto hoje. Tem que vir animoso. Você sabia que o rei Davi foi escolhido por Deus como homem segundo o seu coração? Porque ele tinha 7 virtudes. Vou dar uma paradinha aqui e vou para as virtudes do Davi que eu senti no coração. Primeiro livro de Samuel, 16, versículo 18. 16, 18. Onde está o 18? Que eu já abri direitinho aqui agora. 16. Estou no 17, 16, 18. O rei Saul estava perturbado. E os rapazes que tomavam conta dele eram todos de Deus. Vamos dizer que era o sargento, o tenente, ficava ali para dar proteção. E disse, rei, o senhor está perturbado por um espírito mau. O rei ficou só olhando. Isso é fácil de ser liberto. Aí o rei... Mas quem assim? Tem alguém que louva a Deus vai por liberto. Aí o rei Saul disse no versículo 17. Então disse Saul ao seu servo, buscai-me, pois um homem que toque bem e trazei-me. Não quero um aqui que não sabe o que está fazendo, não. Eu quero um profissional na arte de louvar a Deus. Aí o versículo 18. Então respondeu um dos jovens. E disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Irmão, aprenda a tocar. Como assim? Eu não sei tocar instrumento. Aprenda a fazer a obra direito. O rapaz disse, ele sabe tocar. O rapaz devia ser músico também, e viu que Davi não atravessava, não ficava atrás nem à frente. Era aquele músico perfeito, e jovem ainda. Não importa a idade, você tem que aprender a tocar bem, como o rei disse, que sabe tocar. E é valente, segundo a qualidade. Se você não for valente, você não faz nada. O demônio vai toda hora abusar da sua pessoa. Entenda uma coisa, quando a gente não conhece Jesus, a gente está na mão do demônio, por causa do pecado de Adão. Aí nós entendemos Jesus e oramos, Jesus, entra na minha vida, seja o meu Salvador, me entrego a Ti. Nós convertemos realmente. Naquela hora nós passamos a ser de Deus. Nós não podemos ser covarde não, nós temos que ser valente. Porque Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa, o tempo que eu viver aqui no mundo, Ele vai estar conosco. O tempo que meu pai viveu aqui no mundo, ele estava conosco. O tempo que o meu avô morreu, o senhor é a mesma coisa. O seu bisavô, com aqueles que são deles. Então, Ele nunca vai nos abandonar. Nunca te deixarei e jamais te abandonarei, diz a palavra de Deus. Então, se Ele é dessa maneira, por que eu vou ser medroso? Ah, missionário, está vindo um negócio aí, está amarrado em nome de Jesus. Vamos amarrar e vamos mandar embora esse nome de Cristo. É que eu falei com meu sobrinho. Traz a sua esposa aqui para a gente orar por ela. Pode ser o doutor muito bom, mas se ele fizer uma barbeiragem, sua mulher nunca mais levanta. Ele ficou assim. Você vai ter uma mulher o resto da vida em cima da cama.
Quantos casos já aconteceram assim? Não estou fazendo isso contra a medicina, ao contrário, Jesus diz, os sãos não precisam de médico, os doentes sim. Mas ele era são, já é de Jesus e conheceu a palavra. Aí a hora eu falei do nosso avô, que foi um exemplo a nós, bisavô dele no caso, e ele então ficou ouvindo. E Deus foi e curou a mulher dele. Você vê aqui para isso, eu quero que Deus cura você. Aí diz mais aqui, além dele ser esse homem valente e animoso, era sempre de ânimo. Aquele que nunca estava derrotado. Não tem problema não, Deus está com a gente. Nós resolvemos a situação. Isso vai ter jeito. Mas tem gente que é tudo negativo. Não dá, não sei, não vou poder, não tem condição. Você está mandando andar, a pessoa não podia ficar em pé, agora está em pé. Não, mas eu tenho medo de cair. Claro que o seu problema é medo. Eu falei com ela, ele não mostrou tudo não. O seu problema, Tatiana, é medo. Tira esse medo fora. Você está com Jesus, pode andar. Ela começou, anda mais livre, anda mais livre. Ela andar livre é assim, ué, você vai ter que andar. Aí no final ela estava andando. Mas teve uma batalha. E quantas vezes eu faço isso aqui? Bora, ensaia uma corridinha. Eu posso cair. Só fala negativamente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, disse o apóstolo Paulo. E além de animoso, ele é e homem de guerra. Tem que batalhar, vamos batalhar. Irmão, ora por mim. Por que você quer que eu ore por você? Não, para eu ficar livre. Você vai fazer a sua parte. Você vai se arrepender dos seus pecados. Você vai buscar Deus. Você vai se consagrar. Você pode ter certeza que eu vou orar com você. Nós fazemos isso aqui. E Deus está abençoando. Homem de guerra, sisudo em palavras, fala por centímetros. O bobo fala por quilômetros. Fala o que não deveria falar. O sábio não, ele fala por centímetro. O bobo ouve por centímetro. O sábio não, ouve por quilômetro. Ele ouve, medita, ele quer encontrar a razão da coisa. Deus não fica triste se você fizer isso com a palavra dele não. A hora que você encontrar, acabou. Quantas vezes na faculdade os colegas estavam lá desesperados. Você não estava, por que eu estou? Ele não deu aula. Eu não aprendi, eu não sei se você aprendeu, eu aprendi. Eu não questionava quando eu não sabia. Eu vou responder o que ele falou. E minha média dos 5 anos foi 9,1. E graças a Deus por isso. Então, mas não fiz vantagem nenhuma. Quando eu não entendia, eu chegava em casa 10 e meia, 11 horas da noite, ia para o meu escritório, só ia dormir quando eu entendia a matéria. Eu falei, não posso deixar para amanhã, que amanhã não vou ter outra matéria. Entendeu a razão da coisa, você não precisa se preocupar mais. Você vai responder a razão da coisa. A nossa mente, ela não precisa de outra coisa, a não ser estar ligado em Deus, para a gente saber tudo que foi ensinado. Então ele era de sisudo em palavra e de gentil presença. Todo mundo gostava de ficar do lado da Davi. Tem gente que não gosta, né? O cara está sempre mal-humorado, chupando limão azedo mesmo e tal, bronqueando com todo mundo, não respeita nem a gente que está ali falando as coisas da família, não. Ele era de gentil presença, aquela pessoa que todo mundo queria estar do lado dele. E que mais? O Senhor é com ele, é o mais importante, ficou para o final. Se Deus for com você, irmão, se Deus é por nós, Paulo disse, quem será contra nós? E se for, o que adianta? Jesus está conosco. Nós estamos todo dia lendo um pedacinho, agora vamos ler o versículo 4. Muito importante essa curta declaração de Moisés. Moisés estava falando de Deus, no versículo 1, 2, no versículo 3, ele passa a falar a Deus. E no versículo 4, ele vai voltar a falar para nós a respeito do Senhor Deus. Uma declaração que eu quero que você medite nela, para você nunca dar aquela mancada que alguns estão dando, que é voltar para o Velho Testamento, para a lei de Moisés. Ele diz assim, Moisés nos deu a lei. O próprio Moisés está falando aqui, quer dizer, ele nos deu a lei. O escritor daqui foi Moisés, naturalmente usou pessoa para escrever, né? Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó. Nós não temos que cumprir o Velho Testamento. O Novo é o Velho Testamento explicado. Nós cumprimos ele de uma outra maneira. No Velho Testamento era a lei de Moisés dura
inflexível. E ninguém conseguia cumprir todos os quesitos. Se cumprisse 99 e faltasse um, estava em falta. Tinha que cumprir os 100. No Novo Testamento é diferente. É também chamado de lei. Já vou chegar lá. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó. Nós não somos a congregação de Jacó, nós somos a congregação de Jesus. A pessoa que olha assim, ó Deus de Jacó, me ouça. Você está limitando Deus. Ele foi Deus de Abraão. Isaac entendeu mais um pouquinho, foi Deus de Isaac. E Jacó foi Deus de Jacó. Depois foi Deus de Davi e de todos os vitoriosos. Mas a Bíblia chama, no Novo Testamento, de Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a revelação é completa. Jesus sofreu todas as nossas iniquidades, transgressões, para que nós fôssemos perdoados. Então hoje basta dizer, Jesus, eu te recebo como meu Salvador, e eu confesso todos os meus pecados e peço, perdoa-me. Aí você vai entrar no processo do arrependimento e vai lembrando, perdoa, Jesus, perdoa. E tem uns que você tem que procurar a pessoa que se ofendeu e se acertar com ela para ser perdoado. Porque Deus, por exemplo, suponha que eu seja, você tem uma empresa, eu seja um gerente da sua filial, e eu roubo ali, faço uma casa para mim, compro meu carro, e depois então Deus perdoa o teu perdoado, e a casa fica lá, o carro. Não, você tem que chegar e falar, Deus, eu vou procurar, eu tenho que chegar e falar, eu vou procurar o meu patrão, e vou confessar a ele o que eu fiz, e vou pedir a ele o perdão, e vou devolver. É o mais certo. Aí realmente você teve a cura. O meu pastor uma vez contou que o pai dele era pastor no Canadá, há uns 80 anos atrás. E o pai dele era aquele tradicional. E tinha um rapaz que trabalhava na empresa de luz lá no Canadá, Light canadense, e ele caiu lá do poste e ficou aleijado. Ele passou aí na igreja com 2 muletas, com muita dificuldade, com as 2 muletas, andando torto e tudo. E um domingo de Santa Ceia, ninguém pregou cura. O pai dele sentiu de Deus, chegou assim, me dá suas muletas. Aí ele pegou aqui, entregou, agora você pode andar, o homem saiu andando atrás. Aí todo mundo ficou louvando a Deus, nunca tinham visto na igreja, né? Mas sabe o que o cara fez no outro dia? 9 horas da manhã ele estava lá na Light canadense, no departamento pessoal. Abriu, eu quero falar com você que é o chefe. Eu quero que você cancele a minha aposentadoria. Olha, quem é você? Você foi aposentado por paralisia, porque caiu do transformador lá de cima. Mas ontem Jesus me curou. Eu não posso receber mais salário, eu estou roubando o governo. Eu quero voltar a trabalhar. E se eu nunca vi isso, mas você está vendo agora. Eu quero voltar a trabalhar. Esse realmente foi salvo, pessoal. Mudou. Ele ou ela encontra com o amante do passado. Eu não resisti, porque você foi mal. Não, agora eu sou de Jesus. E você deve aceitar Jesus também, senão você vai para o fogo eterno. Eu vou para o céu. Então, seja fiel ao seu marido, ou se é ele, seja fiel à sua esposa. Acabou, eu sou nova criatura e você tem que ser também. Isso que tenho que fazer. Então, o que nós estamos vendo aqui? Essa lei é para o Velho Testamento, mas tem aqui na palavra de Deus, Tiago, capítulo 1, versículo de número 25. Não, 25 não, perdoe. Qual que é isso aqui? Não, é 25, se não perdoe coisa nenhuma não, que eu estou aqui e fui para o Hebreus, está amarrado esse Hebreus, vai dormir aí Hebreus. 25 aqui agora. Aquele porém, Tiago 1:25. Aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. O Evangelho é a lei perfeita da liberdade. Não volte para a lei imperfeita da condenação. Paulo fala disso nos Gálatas. A lei de Moisés é a lei da condenação, da morte. Nós estamos agora na lei perfeita da liberdade. Jesus completou tudo. Você sabe por que nós não temos que cumprir nenhum quesito da lei de Moisés? Porque Jesus cumpriu em nosso lugar. Nós não temos que carregar nenhum pecado que Jesus carregou.
Nós não temos que carregar nenhuma doença, nenhum mal, porque Jesus carregou. Nós temos que crescer, pessoal, na palavra de Deus, para tomar posição e a coisa acontecer. Isso não acontece por mágica, não. Ah, meu Jesusinho me cura. Você está reduzindo Jesus a Jesusinho? Ah, Senhor Jesus, eu te agradeço que o Senhor já sofreu a minha doença, e no teu nome eu vou mandar esse mal embora agora. Aquele que atenta bem para a lei perfeita da verdade, e nisso persevera, tem que perseverar, tem que continuar atentando para aprender muita coisa. Você entendeu? Aquele que atenta bem para a lei perfeita da verdade, e nisso, no atentar, você tem que continuar examinando. Você vai viver, vamos dizer, 150 anos. Todo dia tem a revelação da palavra. Você não vai esgotar a palavra. Ela é Deus, ela tem muito mais para contar para a gente que nós um dia poderíamos saber. Então você vai aprendendo e Deus vai lhe ajudar. E nisso persevera, tá bem claro aqui, não sendo ouvinte esquecido. Oh Deus, me cura, eu estou sofrendo muito. Você esqueceu de tudo, Jesus já curou. Oh Pai, obrigado que a lei perfeita da liberdade diz que o Senhor Jesus pagou o preço. Está Isaías 53, 4 e 5. Pelas feridas dele eu fui sarado. Eu agora não aceito esse mal. Ah, mas eu sou bipolar. Que história fiada, você é uma pessoa normal. O demônio entrou em você, mexeu na sua mente, exige que ele saia, sua mente se recupera, tudo em nós se recupera, debaixo da presença de Deus, irmãos. Então, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Se não for fazedor, não acontece nada. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Deus está falando com você agora, e Deus quer lhe abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora? Olha, eu estou suspendendo hoje até a novela aqui, suspendendo tudo. Você que tem qualquer dor, qualquer mal, fique em pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Você em casa da mesma maneira. Nós chegamos até esse ponto agora, não é para retroceder. Hebreus 10, 38 fala sobre isso aqui. Vou ler para você. O que fala Hebreus 10, 38, missionário? Fala exatamente o que você precisa saber. E você vai saber aqui agora em nome de Jesus. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. Você tem que viver da fé. Mas eu não tenho fé. Você vai conseguir que vem para ouvir a palavra de Deus. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, o que vai acontecer? A minha alma não tem prazer nele. Mas veja o versículo seguinte. Mas nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.